agradecer especialmente aos colegas norte-americanos que gentilmente se dispuseram a nos oferecer e continuarão a oferecer, no período da tarde, uma boa explicação sobre o problema que lá atrás foi dos Estados Unidos e que agora é um problema nosso, aqui no Brasil. Não posso deixar de lamentar, neste momento, a ação que vem sendo desenvolvida no Congresso Nacional no sentido de postergar a erradicação dos lixões no Brasil, dando como se fosse uma esquecida no esforço, no grande trabalho que todos nós, brasileiros, estamos empreendendo para erradicar os lixões. O primeiro período vencido em 2014 já foi, estamos em 2019, e o Plan SAB acaba de sugerir que haja uma postergação para o ano de 2033. E uma recente marcha dos prefeitos a Brasília culminou com a intenção do Congresso Nacional de discutir em regime de urgência urgentíssima um projeto de 2005 do senador Renan Calheiros. É lamentável, estamos regredindo. Eu vou passar a palavra aos nossos colegas de mesa, iniciando pelo Rafael Derrite, que é especialista em áreas contaminadas. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar o evento por não segmentar e não excluir esse tema tão importante que é o gerenciamento de áreas contaminadas. Erradica-se os lixões, fica-se o passivo. Então, todo o gerenciamento de áreas contaminadas, ele envolve, só existe por conta do impacto ao meio ambiente e devido a riscos à saúde humana. Trabalhamos com compostos tóxicos, cancerígenos, e a intenção hoje aqui é trazer as boas práticas dos Estados Unidos. Temos alguns números e percebemos que, no Brasil, caminhamos a passos curtos, no sentido da evolução do gerenciamento de áreas contaminadas. Apesar de todo o empenho estadual, eu digo passos curtos no sentido do que é o estado da prática, do que é o estado da arte hoje em remediação de solos contaminados. Não à toa, a EPA tem o site Cluin, onde é dedicado um link especificamente sobre investigação de alta resolução, que no Brasil se preocupa muito com a ponta final do processo de gerenciamento de áreas contaminadas, que é a remediação. Porém, lá, atualmente, temos um grande enfoque no planejamento estratégico da investigação. Então, hoje, alguns indicadores. A cada dólar aplicado na etapa de diagnóstico de investigação, você economiza 7 a 10 em remediação. Então, a gente tem que, eu acho que esse é o mote do evento, aprender com as boas práticas norte-americanas, e eu estou aqui para contribuir no que diz respeito ao gerenciamento de áreas contaminadas. Obrigado, Rafael. Vou passar a palavra ao Dr. Luciano Lobé, que é do Ministério Público, atuando no estado do Mato Grosso do Sul. Dr. Lobé. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. O convite que me foi feito foi para compartilhar um pouco a experiência do Mato Grosso do Sul na questão da erradicação dos lixões. Nós ainda estamos longe dessa erradicação, mas em 3 anos a gente conseguiu fomentar bastante a questão dessas extinções dos lixões, fazendo um trabalho um pouco diferenciado do que vinha sendo feito antigamente. Antes, cada município, cada promotor de justiça atuava perante a prefeitura
para que se criassem aterros sanitários locais nas cidades. Isso, além da dificuldade financeira, depois foi me mostrado pelo Tribunal de Contas que era um grande desperdício de dinheiro público. Toda vez que o promotor de justiça acionava a prefeitura, o prefeito ia lá, contratava um PRAD para recuperação de um lixão que não ia ser recuperado. Aí cavava uma vala que não ia ser nunca viabilizada. Às vezes conseguia um recurso da FUNASA para a construção de um aterro sanitário pequeno, que logo se transformava num lixão por ser inviável financeiramente. Então, a grande diferença desse trabalho que nós estamos fazendo lá foi no sentido de unir Tribunal de Contas, Ministério Público, órgão ambiental e agência reguladora e trazer para os municípios uma questão viável de extinção dos lixões via aterros grandes regionalizados. Sejam em consórcio, que não está funcionando, é muito moroso, temos 2 ou 3 aterros sendo construídos por consórcios que não estão funcionando, seja através dos aterros privados, que é onde está avançando. E quando pela primeira vez alguém veio me falar que estava construindo um aterro privado, onde 80% do estado era de lixões, eu falei, é maluco, não é possível. Ou acredita muito que a lei no Brasil vai pegar. E fico eu imaginando agora essas pessoas que investiram nesses aterros, com a perspectiva do Congresso modificar a regra do jogo e postergar essa questão dos lixões. Imagina quem investiu seus 2, 3, 5 milhões de reais num aterro, acreditando que esse país é sério, acreditando que a lei vai pegar, e aí é pego de surpresa dessa situação. Eu vejo que nós temos um paralelo aí na questão dos Estados Unidos, no que Mato Grosso do Sul avançou, justamente nessa visão de termos esses aterros maiores, e a nossa estratégia hoje é chegar, nós temos um cálculo pronto, do valor que é viável a questão dos resíduos sólidos de transbordo ou de construção de aterro. Então, para toda a prefeitura que não tem, ainda tem lixão e que é viável esse transbordo, a gente chega, mostra esses cálculos, apresenta uma taxa um modelo de taxa de resíduos sólidos feito pela agência reguladora e pelo Tribunal de Contas e coloca essa opção na mesa do prefeito. Olha, o senhor tem como resolver, o senhor tem de onde financiar. A gente também começou a rever aquelas ações antigas que tinham lá com multas milionárias, dormindo em berço esplêndido no Poder Judiciário, uma situação muito confortável, tanto para o promotor de justiça quanto para o prefeito, porque aquela ação já tinha... o que você fez sobre resíduos sólidos no seu município? Tem uma ação judicial de 20 anos que alguém propôs aqui. Prefeito, e o lixão? Não, isso aí já está judicializado. Então, a gente chegou com esses modelos de solução, apontando esses caminhos, e com isso a gente conseguiu reduzir de 80% dos municípios com lixões para 40% em 3 anos. E um dos diferenciais é essa questão do financiamento. Para romper a questão da dificuldade política, que muitas vezes para o prefeito essa questão de implementar uma nova taxa, depois que é assinado o acordo e que a situação vai ser resolvida, nós do Ministério Público, do Tribunal de Contas, vamos em audiências públicas ou na Câmara dos Vereadores, para mostrar que isso é uma situação que é constitucional, é legal e que é necessária. E os vereadores, que são quem aprova ou não as leis de instituição de taxa, têm a responsabilidade das duas, ou de aprovar a lei da taxa, ou de mostrar de onde vai sair o recurso. Da onde vai tirar? Vai ser da educação? Vai ser da saúde? Vai ser de que lugar que vai sair o recurso para resolver a situação? Porque a lei existe, precisa ser cumprida, e a solução técnica nós estamos apontando, que é a questão do transbordo. Ainda é um desafio, porque o nosso estado tem um problema dos municípios são pequenos e distantes, então tem municípios com grande dificuldade de se resolver essa situação. Acho que temos que pensar aí, para essas situações de municípios pequenos e distantes e pobres, como resolver essa situação. E acho que também houve um erro de estratégia do Ministério Público e de muitas entidades no passado, de começar construindo a casa pelo telhado. A gente está falando de extinção dos lixões, mas talvez se a gente já tivesse implementado uma coleta seletiva mais eficiente, uma compostagem mais eficiente, esses impactos nos lixões seriam menores. Acho que era isso que eu teria para contribuir e fico à disposição para esclarecimentos depois. Muito obrigado, doutor Lobé. E, dando sequência,
vamos ouvir o ex-deputado Emerson Capaz, que foi o relator da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que agora querem mexer, meu caro Capaz. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui num seminário tão importante, Luiz, e cumprimentando você, eu cumprimento todo o restante da mesa, e é interessantíssimo nós podemos avaliar aqui a experiência americana vis-à-vis o que acontece no Brasil e aconteceu ao longo desses últimos 20 anos. E talvez seja interessante retratar para vocês a dificuldade que foi aprovar, quer dizer, eu quase consegui aprovar a Política Nacional de Resíduos, mas deixei uma marca que foi seguida ao longo de todos os estados e ao longo dos 10 anos que nós perdemos pela não aprovação da Política Nacional de Resíduos, quando eu consegui criar, em 2002 aproximadamente, uma comissão especial. O Aécio Neves tinha acabado de ganhar a eleição como presidente da Câmara, eu tinha ajudado ele no início do mandato dele para poder ser presidente. Como ele reconheceu a minha ajuda, ele me perguntou: o que você gostaria de fazer aqui no Congresso em troca de ter me ajudado bastante nessa eleição? Talvez ele pensasse que eu fosse propor alguma coisa diferente. Eu falei: olha, eu queria tratar de uma coisa importantíssima para a sociedade, que é a questão do lixo. Ele ficou olhando para mim, não entendeu. Como lixo? Não entendi. O que você está dizendo com isso? Eu falei: olha, é preciso que você crie uma comissão especial que não passe por todas as outras comissões, e eu gostaria de ser o relator de uma política que unisse os 220 projetos de lei que nós tínhamos tramitando no Congresso Nacional em uma única política nacional de resíduos. Ele falou: mas você está maluco, você não vai conseguir isso. Eu falei: quero tentar. Se você me der a comissão especial e a relatoria, eu acho que é possível fazer. Bom, imediatamente, para minha surpresa, ele fez algumas articulações políticas, criou a comissão especial e me deu a possibilidade de ser o relator. Eu passei 1 ano e meio trabalhando com todas as entidades nacionais de classe, federações de indústria, confederações de indústria, associações comerciais, municípios, recicladores, catadores. Passamos 1 ano e meio para criar uma legislação que unificasse todo esse processo, que vocês todos aqui conhecem, não preciso nem detalhar, que foi a Política Nacional de Resíduos. Essa política estava prestes a ser aprovada na Câmara, no Congresso Nacional, quando o deputado do PT, Luciano Zica, viu que, de fato, ela ia ser aprovada e começou a trabalhar contra ela, no minuto final da aprovação. Falei: mas não é possível. Tirava o PT da comissão na hora de aprovar, não deixava o projeto passar, toda hora que ia votar, ele esvaziava a comissão. Falei: mas, ô Zica, eu não estou entendendo, qual é o problema, o que está acontecendo? Ele falou: não, nós temos uma outra política. Falei: então apresenta, vamos votar ela em conjunto. Não apresentou e não deixou ser votada, a ponto de eu ter que conversar com o líder, na época, José Dirceu, que era o líder do PT na Câmara. Falei: escuta, José, vê o que está acontecendo, para as prefeituras não tem nada melhor do que ter uma política nacional de resíduos. Ele falou: eu vou verificar e te volto em 1 semana. 1 semana depois ele voltou, conversou com o tal do Luciano Zica e me disse: olha, não vai passar. Mas por quê? É um problema estranho, é ciúme de homem. Como assim? Você está brincando com isso? Ele não quer que você seja o relator que aprovou e conseguiu implementar a Política Nacional de Resíduos e não vai deixar ela ser aprovada. Terminou a história exatamente desse jeito. A comissão fez o relatório, ele ficou parado, sem votação, na mesa das comissões, só conseguiu se aprovar uma nova Política Nacional de Resíduos em 2010. Nós perdemos 10 anos na Câmara por conta de uma questão besta e política. E, infelizmente, eu cito esse exemplo porque ele é importante para entender a situação que a gente vive hoje. Por exemplo, a questão dos lixões, que está se dizendo aqui, da erradicação dos lixões. É um absurdo. Você, depois de tantos anos, você agora, como o Luiz colocou, trabalhar para postergar a finalização dos lixões no Brasil, no século que nós estamos vivendo, 21, é inacreditável que uma questão política menor possa estar acima de uma questão maior, ambiental, nacional, de sobrevivência da nossa, inclusive da nossa classe humana, que nós vimos aqui as imagens. Então, é impressionante hoje como nós não conseguimos dar diretrizes nacionais fundamentais para questões tão importantes.
Eu vou pegar o exemplo aqui que o Daryl citou na palestra dele, na abertura que ele fez, que ele olhou o Brasil, vindo dos Estados Unidos, e sentiu uma coisa que me deu um pouco uma sensação estranha. Ele falou, eu tenho inveja de vocês. Eu fiquei com isso na cabeça, olhando, ele falou, mas como assim? Ele tem inveja de uma situação onde eles estão anos-luz à frente de nós e ele tem inveja. Qual é o sentido da colocação da inveja dele? É das oportunidades que existem, econômicas, financeiras, ambientais, para se fazer aqui no Brasil uma revolução nos mais variados setores e nós não conseguimos andar. A inveja dele é no sentido de quantas coisas temos para fazer. Por exemplo, agora eu estava conversando com o Vila aqui, a criação, através da legislação 868, que é exatamente o que está colocado pelos americanos aqui, de uma agência nacional ambiental. Não uma agência nacional de águas. O que diz a 868 é a fusão de todos os procedimentos, água, lixo e saneamento, numa única agência e que não tem interferência política só. Ela tem que ter a participação da sociedade civil organizada, das entidades de classe, da sociedade que vai fazer com que essas coisas sejam implementadas. E uma segunda questão importante que foi levantada aqui, comparando o que foi exposto pelos americanos para nós aqui hoje. A questão da cobrança. A sociedade reconhece, quando isso é bem feito por agências ou por entidades da sociedade civil organizada, a possibilidade de pagar, eventualmente, um FII para a iniciativa privada fazer. Ela talvez resista a pagar alguma taxa para as prefeituras, porque ela não reconhece que na prefeitura esse serviço está sendo feito adequadamente. Você paga uma taxa de lixo para reciclar, para reorganizar, para fazer a separação, separa o seu lixo em casa, vem o caminhão, coleta tudo junto e joga todas as três no mesmo local. Então, depende muito da capacidade também da prefeitura, das organizações ambientais, de nós entendermos a importância que isso tem hoje. E uma outra questão relevante também. Nós hoje temos a necessidade de entender que os aterros bem organizados podem ser não só uma fonte de recursos, mas uma fonte também de geração de energia extremamente importante. Hoje, energia é uma coisa extraordinariamente fundamental. Você já tira dos grandes colocações, é possível você tirar energia do gás que é gerado. Eu agora estou envolvido com a questão da energia solar. Nós estamos estudando em conjunto a possibilidade de colocarmos energia solar nas plataformas de aterro que já estão adequadamente, depois de 10, 15, 20 anos, já estão acomodadas. É possível você colocar uma enorme quantidade de placas de energia solar e gerar energia também em aterros que já estão estáveis e que poderão se transformar em áreas bonitas, geração de energia solar, também dando para a sociedade um benefício extraordinário. Então, eu acho que falta, talvez, para nós refletirmos também aqui, a questão da conscientização da sociedade sobre a importância do que é tratar adequadamente resíduo e lixo na nossa sociedade. Não existe, na minha opinião, campanha bem feita que possa fazer com que a sociedade perceba a importância disso. Vocês veem que nos jovens ela já existe muito mais do que nas pessoas mais velhas. Se você pegar os seus filhos, a separação de resíduos em casa, lixo, né, eles fazem isso com a maior tranquilidade. O que é triste para nós é vermos que isso depois não resulta em nada. Você não tem a consequência final do tratamento adequado, da reciclagem, da capacidade de aproveitamento melhor disso em energia, em recursos, até dos próprios catadores, que foi colocado aqui também. Nós enfrentamos, na época, um movimento enorme para a Política Nacional de Resíduos. Tive que vir a Minas Gerais, numa entidade enorme que tinha de catadores, conversar com cada um deles para entenderem a importância da Política Nacional de Resíduos. E isso acabou hoje, talvez, tendo uma importância significativa. Então, eu queria deixar para vocês um recado que é extremamente interessante, que é o seguinte: nós, sociedade civil organizada, é que temos que comandar esse processo. Está na sociedade, nas entidades de classe que estão aqui reunidas hoje, a capacidade de mudar a curva da reciclagem, a curva da estruturação e a curva, inclusive, da aprovação dessa 868 numa agência nacional que vai nos dar um direcionamento correto. Muito obrigado. Muito obrigado, Emerson. Queria lembrar a todos que as perguntas devem ser feitas por escrito, encaminhadas às nossas colegas que estão no auditório.
para que, na sequência, a gente possa iniciar, então, a sessão de debates. Eu queria convidar o doutor Vladimir Ribeiro para, de uma forma sintética, fazer a sua apresentação. Muito obrigado, doutor Vladimir. Bom dia, muito obrigado, Luiz Gonzaga. Cumprimento a Abdib e a Betri por esse evento, né, fundamental. E o fato de compararmos experiências, a experiência norte-americana com a experiência brasileira mostra que o fato de ter territórios de tamanhos semelhantes, por exemplo, tem uma grande influência, né? Em geral, as pessoas costumam nos comparar com os europeus, que têm territórios mais restritos, e a gente percebe que a semelhança com as políticas públicas norte-americanas é muito superior quando comparado com outras experiências, como, por exemplo, a europeia. Eu vou falar só sobre um ponto, que é um ponto que eu acho que é central. Eu até preparei um PowerPoint, que eu não vou apresentar por razão de tempo, porque o que eu vou falar tem um pouco de polêmico. Então, fica como registro e até como uma contribuição a todos os que compareceram aqui, que querem ter acesso a essa informação, que é sobre remuneração sobre esse serviço. Porque eu ouvi atentamente a experiência norte-americana e nós percebemos que a implantação das infraestruturas foram sucedidas depois por mecanismos específicos de financiamento. Ou seja, não é possível trabalharmos com os recursos gerais do orçamento público, né, para custear uma atividade, nem justo também, né, porque o gerador, na medida do possível, deve ser responsabilizado pelo impacto que ele causa com a geração de seus resíduos. No Brasil, a gente pode dividir esse movimento em 4 etapas. Primeiro, nós tentamos cobrar uma taxa, um tributo, para resíduos. E cobramos mal, porque nós misturamos 2 questões distintas: a coleta e destinação final de resíduos sólidos, e, na mesma taxa, misturamos, em muitos lugares, a varrição e limpeza das ruas. Como os serviços de varrição e limpeza não são divisíveis, não é possível a gente atribuir o benefício causado a cada pessoa, o Judiciário acabou por considerar essa forma de cobrança como inconstitucional por violar a proteção que a Constituição brasileira dá aos contribuintes nessa matéria. Mas havia uma mistura de coisas indevidas: a coleta e destinação final de resíduos sólidos com a limpeza pública. Com o tempo, essas 2 questões foram separadas. E hoje há até uma súmula, uma orientação do Supremo Tribunal Federal, dizendo que sim, é possível, em relação só à coleta e destinação final de resíduos sólidos, cobrar uma contrapartida financeira, né, geralmente na forma de taxa. Então, isso já está resolvido. Só que a cobrança de taxa ela é muito difícil, porque passa pela aprovação do legislativo local, passa por uma liturgia legislativa e formal que impede que isso aconteça com a velocidade e com a precisão que nós precisamos para avançar no setor de resíduos sólidos. Então, surge um novo debate, que é a possibilidade de cobrar um preço público, uma tarifa, pela prestação de serviços. E nós avançamos muito nesse ponto, né? Nós tivemos, primeiro, uma experiência no município de Joinville, estado de Santa Catarina, em que houve essa cobrança. Só que essa cobrança foi questionada. Por que ela foi questionada? Porque o nosso Supremo Tribunal Federal tem uma opinião, uma orientação de 1969, que foi produzida à luz dos debates havidos a partir de 1946, quando o país não era um país tão urbano como é hoje. E essa orientação de 1969 diz que os serviços compulsórios, ou seja, os serviços em que os usuários não teriam, evidentemente, a opção de usufruir, que é o caso dos resíduos, porque o caminhão passa na porta do domicílio, quer a pessoa peça ou não, e está à disposição dele. Então, o serviço compulsório, portanto, não poderia ser remunerado por tarifa, sendo que somente os serviços voluntários que podiam ser remunerados por tarifa, como, por exemplo, o transporte por ônibus. Se eu decidir subir num veículo de ônibus, eu pago a tarifa. Se eu não subir, eu não pago. Então, ele distinguiu as hipóteses de taxa e tarifa com esse critério: os compulsórios, taxa; os voluntários, tarifa. Por quê? Porque a produção de tarifa, lá naquela época, em 1969, era muito fácil, né? O conhecimento técnico era baixo e uma canetada, um ato
muitas vezes sem fundamento técnico, uma estimativa de valor, era o suficiente para fixar uma tarifa. Isso naquela época. Hoje, para fazer uma tarifa em qualquer serviço público de saneamento básico, no qual se inclui os serviços relativos aos resíduos sólidos, é necessário atender uma série de diretrizes fixadas por uma lei federal, que é a Lei 11.445. Não há mais liberdade para fixar a tarifa. Em segundo lugar, a tarifa hoje está sujeita a uma regulação. Então, se todo o contexto se modificou, é hora do Supremo Tribunal Federal rever aquela antiga orientação de 50 anos atrás, lá de 1969, que olha mais para trás ainda, que olha julgados que ocorreram a partir de 1946 e atualize isso, no sentido de permitir tarifa para serviços compulsórios. E esse caso que eu citei aqui, lá de Joinville, foi questionado justamente porque o serviço era compulsório e estava se cobrando tarifa. E um recurso conseguiu chegar ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, ao invés de aplicar a orientação anterior da súmula 545, dizendo isso não pode, serviço compulsório não pode ser tarifa, tem que ser taxa, não. O Supremo falou, não, vamos reavaliar o assunto. E deliberou que vai reavaliar o assunto, gerando aí o que nós chamamos de repercussão geral 903. E está na pauta, devem estar na pauta do Supremo Tribunal Federal, se tiver a relevância que merece, né, a partir de setembro desse ano, quando possivelmente que está sendo elaborada a pauta agora, não temos certeza. Observem, abre-se um espaço novo, que é a possibilidade de cobrar tarifa para o serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, que é justamente o serviço público relativo à coleta e destinação final de resíduos sólidos. O governo federal se antecipou e, por meio de um fundo, que é o FEP, Fundo de Estruturação de Parcerias, está, nesse momento, apoiando 5 modelagens de concessões no país, que tem um pressuposto. Qual é o pressuposto? Essas concessões têm que ser remuneradas por meio de tarifa. Ah, mas se houver problema de ilegalidade? O fundo vai assumir esse risco, se for necessário reformular, mas a orientação é que nós precisamos avançar na política de resíduos e, para isso, nós vamos apostar numa remuneração direta e específica pelo usuário, cobrado diretamente pelo prestador, que pode cobrar, inclusive, do usuário público. Acho que essa mudança ela faz um sentido, porque na hora que você tiver a segurança de ter o retorno do seu investimento, eu acho que a gente vai poder avançar mais, de maneira mais efetiva, né, no setor de resíduos sólidos. Hoje, com a dificuldade que nós temos de conseguir o retorno dos investimentos, de manter, para gerar recursos, para manter as despesas de operação, né, fica muito difícil a gente avançar nessa área aqui, que é da coleta e destinação final de resíduos. Também na limpeza pública há uma proposta em cogitação, que nem vou mencionar por razão de tempo aqui. E eu remeto, então, quem está mais curioso, quer saber os detalhes técnicos do que eu acabei de dizer aqui, que eu elaborei aqui uma exposição PowerPoint, mas para registro mesmo, né, e que pode ser disponibilizado a todos aqueles que quiserem, inclusive, se a ABDIB quiser permitir que haja download por meio do seu site na internet, está liberado também, eu autorizo, não tem problema algum. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Vladimir Ribeiro, que é sócio da Manesco Advogados.